Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Bom, irmãos, eu estou aqui, né? Primeiramente, eu vou fazer a minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado, reto, como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo poder, todo domínio, para todos sempre. Amém. Gente, eu estou aqui porque eu gostaria de falar de um assunto sério. Eu perguntei ao Senhor se eu poderia falar sobre esse assunto. O Senhor falou para mim que eu tenho que falar sobre esse assunto e que é da vontade dele que eu trate sobre esse assunto. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou um pouco ofegante, um pouco cansada, minha voz está um pouco baixa, mas eu vou fazer o possível para poder deixar esse vídeo o mais claro possível. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, antes de começar, que diz assim, ó. Ou fazei a árvore boa... Eu tive que dar pausa por causa do latido dos cachorros, tá? Mas vamos começar de novo. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, o Senhor Jesus está falando que nós conhecemos as pessoas muitas vezes pelo que ela fala. Às vezes, ela fala uma coisa, né? E faz outra. Mas em alguns momentos essas pessoas deixam escapar algumas palavras que denunciam aquilo que elas verdadeiramente são. E assim é com os falsos profetas. Eles falam no nome de Jesus, que Jesus falou que eles viriam em nome de Jesus, eles não viriam em outro nome, senão no nome de Jesus. Mas se a gente prestar atenção nos frutos deles e naquilo que eles falam, eles deixam escapar algumas coisas que denunciam aquilo que eles são. E isso tem acontecido com a Nathalie, tá? Eu quero mostrar aqui alguns vídeos em que ela mesma denuncia que ela serve ao diabo. Ela fala com a própria boca dela que ela está de mão dadas com o diabo. Eu vou mostrar para vocês. Então, gente, eu achei aqui exatamente o momento em que ela fala sobre algumas coisas que supostamente aconteceram lá no inferno com ela. Eu vou colocar aqui para os próprios irmãos ouvirem. Tá carregando. O meu computador tá um pouquinho lento, tá, irmãos? Me desculpem. Mas está um pouco lento. Deixa eu ver se ele... E lá no inferno, eu fui obrigada a chamar ele de Senhor. Porque ele falou comigo. Lá no inferno, quem vai para lá, quem morre. E eu olhei para ele. E ele olhou dentro dos meus olhos. E eu olhei dentro dos olhos dele. E lá no inferno, eu fui obrigada a chamar ele de Senhor. Quem que ela foi obrigada a chamar de Senhor? O próprio diabo. Até hoje eu já ouvi muitas revelações de arrebatamentos ao inferno. E eu creio que elas acontecem. Mas eu nunca ouvi uma pessoa crente, cristã, que foi arrebatada ao inferno, dizer que foi obrigada a chamar o diabo de Senhor lá no inferno. Essa é a primeira vez que eu ouço, né? Bom, ela vai falar coisas mais graves ainda. Veja bem. Porque ele falou comigo.
Lá no inferno, quem vai para lá, quem morre, vai para lá. Eu não estava acompanhada de anjo, não vi Jesus, não vi nada disso. Não estava, não tinha anjo, não tinha Jesus, ela não viu nada disso, não tinha nenhuma proteção. Ela estava no inferno sozinha. Veja bem. Deus permitiu que eu passasse por isso, porque eu tinha que sentir na minha pele a realidade do que é uma pessoa cair no inferno. E ele falou algo pra mim, e eu respondi. Gente, eu não consigo acreditar que esse choro é real. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo ver sinceridade nesse choro dela. Não consigo. E eu tô falando isso, gente, eu estou fazendo esse vídeo, não é por causa de mim, não é pra fazer contenda, não é pra fazer fofoca, não é pra denegrir a imagem de ninguém. É simplesmente porque comigo o Senhor falou, o Senhor Jesus falou pra mim que ela é satanista. Mas tem muita gente que ainda não crê. Então, ouve da própria boca dela o que ela vai dizer da relação dela com o diabo. Deixa eu voltar aqui. Ah, meu computador tá um pouquinho lento, gente. Peço que vocês tenham paciência, tá? Olhando dentro dos olhos dele, mas tremia de tanto medo. Eu tremia de medo. E eu falei, sim, Senhor. Algo que ele tinha falado. Eu respondi assim, mas eu tremendo, toda encolhida. E ele abriu a mão dele, fez assim pra mim. E ele me puxou pela mão pra junto dele. E me colocou de frente dele. E olhou bem dentro dos meus olhos. E eu olhei. Então, o diabo puxou ela chamou o diabo de Senhor, disse sim, Senhor, para o diabo. E ele olhou nos olhos dela. Vamos ver como é que continua esse relato. Dentro dos olhos dele. E os olhos dele é muito feio. A parte branca não é branca. É como se tivesse avermelhada. Essa parte aqui, como tivesse toda avermelhada. A parte branca são seus olhos. E a cor dos olhos dele era um cinza. Era cinza. Mas não era cor bonita, era uma cor feia. E eu olhei dentro dos olhos dele. E já que ele estava segurando a minha mão, no inferno, chamando o diabo de Senhor, de mãos dadas com o diabo. Irmãos, que revelação é essa? eu apertei com força. E eu continuei encarando ele e eu disse assim: no inferno, chamando o diabo de Senhor, de mãos dadas com o diabo e apertando com força. Mãos dadas, gente, quando nós damos a mão para uma pessoa, quer dizer que nós temos uma parceria com ela. Por exemplo, o casal, né? Uma pessoa que é casada, né? Namorados que andam de mãos dadas. O marido e a mulher que andam de mãos dadas. Os irmãos. Então, as mãos dadas têm uma simbologia de parceria. A gente dá a mão para aqueles a quem a gente quer ajudar, a quem a gente quer estar parceiros. Aqueles que são nossos parceiros. São para este que nós damos a mão. E ela estava lá no inferno, segundo a revelação dela. Ela estava lá no inferno, chamando o diabo de Senhor e de mãos dadas com o diabo. Falei uma frase. Eu disse assim para ele: conversando com o diabo. Essa é a realidade. Então, gente, esse vídeo aqui dela é de 2019. 2019. Agora vamos ver um outro vídeo que tá aqui. Eu não consegui achar ele no canal dela, mas tá aqui no Telegram. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele para rodar. Vamos lá. A paz a todos. Eu vou
Eu vou adiantar o vídeo, gente, porque aqui é uma irmã falando, depois ela entra, só no final a Nathalie entra para falar e eu quero colocar a fala da Nathalie aqui para vocês verem do que se trata. Então, voltamos aqui, né? Esse vídeo aqui, eu baixei, já tem algum tempo do canal dela, né? E se você for olhar aqui, não está mais. No vídeo dizia assim, saiba toda a verdade. E eu respondi esse vídeo dela porque o Senhor me mandou responder. Né? Porque ela me cita no vídeo, né? Eu vou até pegar a parte que ela me cita. E o Senhor mandou responder e eu respondi conforme o Senhor me mandou. E ela ficou mal, eu acredito que ficou mal para ela. E ela tirou o vídeo do canal dela. Tirou ou ocultou, não sei. Né, mas acontece que o vídeo não está aqui mais para o público ouvir. Mas eu já tinha baixado o vídeo aqui tá aqui no meu Telegram, tá salvo no meu Telegram. Então eu já tinha baixado o vídeo e agora eu vou colocar uma partezinha. Eu já tinha usado esse vídeo para fazer um vídeo anterior, esse relato dela para fazer o vídeo anterior, e agora eu quero fazer um novo comentário a respeito do mesmo vídeo. Escutem só o que ela vai dizer. Outra aí na internet dizendo que eu sou satanista porque eu não... A outra que ela tá dizendo sou eu, né? Como vocês sabem que eu comentei no vídeo anterior. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, irmãos. Eu confesso todos os dias que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque o sangue de Jesus tem todo o poder. Então eu não preciso estar falando isso na internet. Como eu já falei no vídeo anterior, precisa sim, por causa da atuação de satanistas, bruxos, feiticeiros. Então se a conduta dela está sendo colocada em dúvida, se a conduta dela como cristã está sendo colocada em dúvida, se ela é uma serva de Deus, humilde, né, honesta, pensando no bem das ovelhas, pensando em acabar com os escândalos, ela faria a confissão em público para acabar se ela realmente fosse uma pessoa cristã, se ela realmente não fosse satanista. Mas não fez isso. O que ela fez foi tirar o vídeo do público do canal dela. Para dizer se eu sou de Deus ou não. Você quer saber se a pessoa é de Deus? Ore. Se você tem vida com Deus, você vai saber. Aí a pessoa vai lá, pesquisa na internet pra... Como eu já disse, já orei, já pesquisei, e o Senhor falou comigo que era satanista. A vida da pessoa, não é melhor orar? Não é melhor buscar o Senhor? Pois é, meus irmãos. Mas assim, eu não vou entrar muito em detalhes dessas coisas que estão sendo faladas, porque ela mesma vai falar. Porque vocês ouviram a versão dele, vocês têm que ouvir a versão dela. Enfim, foi aí que começou o inferno na minha vida, né? Mais uma vez ela falou uma coisa que denuncia ela. O que ela disse? Foi aí que começou o inferno na vida dela. Então, a vida da pessoa está um inferno. Foi o que ela disse. A pessoa diz que estava no inferno com o diabo, chamando o diabo de Senhor. Né? De mãos dadas com o diabo. Depois disse que a vida dela virou um inferno. Então, sem querer, ela acaba soltando algumas coisas que denunciam aquilo que ela realmente é. Por que ela tirou o vídeo? Por que ela não deixou o vídeo no canal dela? O vídeo que ela tá falando, que ela colocou na época aqui no canal dela com o título Saibam Toda a Verdade. Aí quando eu respondi o vídeo dela, que o Senhor mandou responder, ela tirou o vídeo. Não sei se ela tirou definitivamente do canal ou se somente ocultou. Mas por enquanto aqui, se você ver, a gente não acha o vídeo. A gente acha outros vídeos. O vídeo dizia, saibam a verdade. Que era aonde que ela supostamente teria a defesa da angolana lá sobre as acusações do marido da angolana, e ela teria a defesa, o testemunho da angolana a favor dela. E aí quando eu respondi esse vídeo, e aí no vídeo ela vai e comenta sobre mim, que eu falo que ela é satanista porque ela não confessa o Senhor Jesus encarnado e ressurreto como único e suficiente salvador dela. E aí ela comenta sobre mim
E aí o Senhor manda eu responder o vídeo dela. E quando ela vai responder, mais uma vez ela fala algo que denuncia aquilo que ela é, aquilo que ela vive. Esse homem, dizendo que ia fazer de tudo para me prejudicar, divulgou as conversas e não divulgou integralmente, né? O que ela falava daquilo que eu dizia para ela. Então, irmãos, como a palavra de Deus fala, né? A gente leu aqui que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Por mais que a pessoa tente esconder, por mais que a pessoa tenta camuflar, tenta enganar, uma hora ou outra ela vai soltar uma palavra ou outra que vai denunciar aquilo que ela é, aquilo que ela vive. Eu conheci uma pessoa, assim, com um comportamento, uma pessoa muito ruim, assim, pessoalmente, não na internet, né? E essa pessoa, ela tentou me prejudicar de várias formas. Várias formas. Eu passei uma luta muito grande com essa pessoa. Mas essa pessoa, ela nunca falou nada assim contra mim diretamente. Nunca falou mal de mim para outras pessoas, assim. Não que eu saiba, né? Às vezes escapava alguma coisa, como eu falei pros irmãos. Às vezes ela deixava escapar algumas coisas que mostrava quem ela realmente era e quais as intenções dela comigo. E essa pessoa era mais cautelosa no falar do que a Nathalie, né? Ela tinha muito mais cautela em esconder aquilo que ela realmente era. E mesmo assim, ela sendo tão cautelosa, de vez em quando ela soltava algumas coisas que denunciavam aquilo que ela é. E o Senhor falou comigo para mim me afastar dessa pessoa. Então eu me afastei. Então assim, e essa pessoa não é satanista. É apenas uma pessoa que escolhe fazer aquilo que é ruim, né? Ela não é satanista. E no caso da missionária Nathalie, né? Ela é satanista. Ela respondeu aqui, me citou, não falou diretamente o meu nome, mas ela me citou aqui no vídeo. E eu respondi. E conforme eu respondi, ela tirou o vídeo do alcance público. Então, não vai ter como confirmar isso aqui no vídeo dela. Não é inteligência artificial, tá? Não trabalho com essas coisas, eu não preciso disso. Isso aqui é realmente um vídeo da Nathalie falando, né? Que o inferno começou na vida dela, depois que esse homem começou a denunciá-la como bruxa, como satanista. Então é isso, gente. Graça e paz, desculpa pela minha voz que está um pouco baixa. Espero que o vídeo tenha ficado bom e que os irmãos possam ouvir com clareza. A minha intenção em divulgar essas coisas é em dizer para os irmãos que nem todo mundo que fala de Deus aqui na internet, a gente está servindo a Deus. Nem todo mundo que fala de Deus aqui na internet tem boas intenções. Tem muitos bruxos procurando desviar. Olha o que aconteceu, né? Desviar o servo de Deus. Olha o que aconteceu com o pastor Júlio César. Desde o princípio, o Senhor já tinha tocado em mim que ele não era um servo de Deus. Aqui, do princípio, aqui na internet. Estou falando não da vida dele fora da internet, que eu não conhecia a vida dele fora da internet. E muita gente defendia ele, idolatrava ele. A própria Nathalie defendeu ele muitas vezes. E olha o fim que ele levou. Olha a situação em que ele está. Uma situação crítica. Né? Quem não sabe, pesquisa aqui no YouTube para ver a situação em que ele está. Então, essas pessoas, elas até servem um diabo, elas mentem, elas enganam, fazem outras pessoas se perderem. Mas o dia que tiver que acertar contas com o nosso Deus, com Jesus Cristo de Nazaré, elas vão sofrer em dobro pelo mal que elas praticaram, pelas vidas que elas fizeram se perder, pelas almas que elas fizeram tropeçar. O próprio Senhor Jesus disse: ai daqueles que provocam tropeços, ai daqueles que fazem um desses meus pequeninos se perderem ou tropeçarem. Então é isso, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê prudência, né? Que o Senhor nos dê revestimento espiritual, discernimento espiritual,
Que o Senhor nos dê paciência e perseverança nas tribulações, nas provações, que o Senhor nos dê fé e esperança nele, somente nele. E que o Senhor nos ajude a vencer as circunstâncias deste mundo que se levantam contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.